A religião católica na Idade Média estava embasada num profundo simbolismo natural que com o tempo foi se perdendo. Quando Lutero, e a gente vai começar a nossa história da Reforma Protestante com Lutero, embora tenha havido outros dois pré-reformadores que os historiadores consideram, Jan Hus, que nasceu na Boêmia, hoje é o lugar onde fica a República Tcheca, e John Wycliffe, inglês, que também se insurgiram contra a Igreja Católica, contra Roma, em períodos mais recuados, já no finzinho da Idade Média, mas que não chegaram a lograr êxito como Lutero, Calvino e outros mais lograram. Pois bem, Lutero veio de uma família de comerciantes ricos da Alemanha e desde o começo, e isso é perceptível para quem lê qualquer biografia de Lutero, não tinha ele nenhuma vocação religiosa. Especulam alguns biógrafos e alguns historiadores sobre o que terá levado Lutero ao mosteiro. Como todo mundo aqui deve saber, Lutero era um monge agostiniano, fez os seus votos e sua profissão de fé na Ordem de Santo Agostinho. Dizem alguns biógrafos especulam que Lutero talvez tenha entrado na Ordem de Santo Agostinho fugindo da vingança de uma família, de um homem que ele havia matado. Não se tem certeza disso, é uma especulação. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas desde o começo, o monge Lutero não era exatamente o tipo de monge com o qual aquele mosteiro específico da Alemanha estava acostumado. Primeiro por ser um homem profundamente perturbado. Incomodava Lutero uma das questões que, claro, incomoda qualquer pessoa que se preocupa com religião, que é a salvação. Lutero tinha bastante medo da ira divina, isso ele registrou em alguns diários, e nesses diários fica patente que, para Lutero, o problema da salvação não era aquele que a igreja oferecia. A resposta que a igreja oferecia para a salvação não era satisfatória. Lutero ficava apavorado com a ideia de Deus ter um desígnio diferente do que o homem espera, que é um ensinamento bastante católico. Nós não sabemos se somos agradáveis a Deus. Por mais que nós nos confessemos, por mais que a gente comungue, nós não temos certeza da nossa salvação. Nós não professamos isso. Como hoje, alguns grupos, e esse é um ponto que eu já chegarei, professam. Incomodava Lutero bastante essa ideia de que ele poderia se perder. Quando ele entra no mosteiro, essa passa a ser a tônica da vida religiosa. Ainda hoje algumas pessoas frequentam o quarto onde Lutero dormia, porque lá, numa das brigas que ele tinha, as supostas brigas que ele tinha com o demônio, ele tinha algumas visões à noite, ele lançou um pote de tinta na parede e ficou lá uma mancha de tinta na parede. E aí alguns luteranos ainda hoje fazem uma peregrinação a esse mosteiro de Wittenberg para observar a mancha de tinta que Lutero deixou na parede. Parece bizarro, aliás, é bizarro, né? Ainda mais quando você vê a rusga que alguns protestantes alimentam contra a veneração de imagens, que as pessoas façam peregrinações ao mosteiro para ver uma mancha de tinta. Tudo bem. O tipo de protestantismo que a gente tem aqui no Brasil é um pouquinho diferente do protestantismo histórico que a gente vai analisar nessa reunião. Por quê? O protestantismo histórico do qual a gente está falando aqui são as correntes luterana, calvinista e todos os desdobramentos que vieram daí, metodistas, presbiterianos e outras correntes mais. O protestantismo que nós temos aqui no Brasil não é esse protestantismo europeu que nós vamos analisar. O protestantismo que a gente tem no Brasil é um protestantismo herdeiro já de uma terceira fase da história do protestantismo como um todo. Os primeiros missionários que vieram trazer o protestantismo para o Brasil não eram europeus, eles não eram ligados a correntes luteranas, ao cristianismo reformado de Calvino, eles eram americanos. Então é daí onde vem a corrente evangelicalista. Então sempre que a gente fala de evangélico, nós estamos nos referindo a essa corrente protestante tardia chamada evangelicalismo. E do evangelicalismo nascem duas correntes outras que também são maioria no país. Pentecostais, neopentecostais. Todos eles filhos daqueles reavivamentos do começo do século XX, onde as pessoas já estavam tão desgastadas com as igrejas convencionais que elas procuravam uma fé mais descarnada, uma fé nas alturas, aquele tipo de ilusão espiritual, de delusão espiritual que os pentecostais e neopentecostais alimentam. Disso para a teologia da prosperidade, o passo é curtíssimo, mas a gente está adiantando, eu estou adiantando muito a história, vamos voltar alguns séculos atrás para Lutero. Pois bem, quando Lutero faz os votos de profissão religiosa no mosteiro de Wittenberg, ele fez esses votos contra a vontade do prior. O
prior da abadia não queria aceitar Lutero. Achava que Lutero não tinha vocação. Acontece que Lutero vinha de uma família influente e rica na região. Então, contatos a ele não faltavam. Na marra, ele acabou conseguindo ficar naquele mosteiro e desde então causou profundas perturbações na paz do mosteiro, exatamente pelo tipo de psicologia que Lutero tinha, o medo que Lutero tinha a respeito desses problemas relacionados à salvação. Eu tinha falado anteriormente das transformações culturais pelas quais a Europa passou na Renascença, porque essas transformações culturais também afetaram a Igreja Católica. Quem estuda o período da Igreja da Renascença vai saber que havia ali simonia, ou seja, venda de cargos eclesiásticos, essas coisas eram reais, elas aconteciam. Padres que não eram exemplos nem de piedade, nem de virtude, bispos que tinham amantes, cardeais escandalosos e até papas com comportamento que deixava bastante a desejar, como o Papa Júlio II, por exemplo, que embora fosse o representante, o vigário de Cristo na Terra, era um homem que não tinha um comportamento exemplar. Era um fiel defensor da doutrina católica, mas o comportamento moral dele não deixava, não impressionava. Isso acontecia, quem estuda a história da igreja sabe que essas coisas aconteciam com uma frequência muito grande. Na Idade Média a igreja também passou por um período e Deus sempre suscitou os seus santos reformadores. São Francisco, por exemplo, foi um reformador da igreja. Trouxe a espiritualidade franciscana para dentro da igreja católica, enfrentou muitas dificuldades no começo, muitas desconfianças, mas conseguiu reformar a igreja sem rupturas doutrinárias, sem fundar uma nova igreja, sem criar uma nova espiritualidade. Pois bem, Lutero também se sentia bastante incomodado com esse clima de corrupção dos costumes dentro da igreja. Obrigado. Muito obrigado. De acordo com os biógrafos dele, não há muito que a gente possa duvidar, pelo menos do jovem Lutero. Depois Lutero vai mudar de comportamento, vai passar a beber todos os dias, vai terminar alcoólatra, a gente chega lá. E esse jovem Lutero era um homem piedoso nos costumes, era devoto de Nossa Senhora. Você fala isso para alguns protestantes, eles vão arrancar os cabelos, né? Como é que pode? Mas Lutero era um devoto fiel de Nossa Senhora. Inclusive escreveu belíssimas ladainhas à Santa Virgem. E, infelizmente, com o desenrolar da reforma protestante, isso foi se perdendo. Mas Lutero era um devoto. E essa corrupção dos costumes dentro da igreja desagradava profundamente Lutero. O jovem Lutero vivia reclamando com o prior da abadia de Wittenberg de que a igreja estava seguindo por um caminho errado. Ele ficava escandalizado com padres que tinham amantes, padres que acumulavam riquezas mais do que deviam. Lentamente, dentro da alma de Lutero, foi se insinuando um desejo de uma reforma. Ele até contava com a simpatia de alguns confrades, alguns monges superiores viam Lutero com bons olhos por ele ter esse desejo de melhorar os costumes dentro da igreja, mas essa história não é uma história feliz, a gente sabe que o final dela é trágico. Lutero vai acabar não só querendo reformar moralmente a igreja, mas também doutrinariamente. Desgraçadamente, Lutero vai enxergar na própria doutrina católica a raiz dessa corrupção moral, e desautorizadamente, porque a gente vai ver que Lutero recebeu vários convites para ir a Roma, para expor a igreja, que é mãe e mestra da verdade, não apenas pune seus filhos, mas também está disposta a ouvi-los. E Lutero recebeu vários convites a Roma para expor a sua nova doutrina, mas recusou todos. Esse Lutero que a gente está falando ainda é o Lutero dos primeiros anos do monastério de Wittenberg. Ainda não é o Lutero que deflagrou a reforma protestante. Quando Lutero escreve a sua primeira tese, ele contou com o apoio de alguns nobres locais que, insatisfeitos com o domínio da igreja sobre a região, quando a gente estuda a história da Idade Média, a gente sabe que a igreja era a maior senhora feudal da Idade Média. Acima de todos os reis, e essa é a ideia católica de império, havia o Papa. Esse é o coração profundo da doutrina social da igreja. Os poderes temporais submetidos naquilo que lhes é próprio, à sua própria vontade, mas naquilo que é de comum, aquilo que pertence comumente à esfera temporal e à esfera espiritual, existe o poder do Papa. Então, a igreja era a grande mestra.
E isso incomodava, sempre incomodou vários nobres que tinham seus próprios projetos, que não aceitavam a interferência da igreja. Lutero recebeu o apoio deles nesse começo. Esses nobres também ficavam profundamente desgastados com o fato da igreja na Alemanha, por exemplo, deter 1/3 das terras férteis. Alguns até invadindo espaço da terra desses nobres. Então eles viram em Lutero a chance de conseguir alguma mudança nessa distribuição de terras férteis dentro da Alemanha. Quando Lutero envia a sua tese a um bispo local, Dom Schmarker, que era o bispo de Wittenberg, aquelas teses são rechaçadas. Lutero recebe a resposta com a negativa de tudo aquilo. Que teses eram essas? Isso era o embrião daquelas futuras 95 teses que Lutero vai afixar na porta da Catedral de Wittenberg e que vai ser o estopim da Reforma Protestante. Quando Lutero recebe a negativa, sob a influência desses nobres e sob também o peso das suas próprias paixões, já como nós vimos, Lutero era uma criatura profundamente apaixonada, não no sentido romântico da palavra, mas no sentido original de paixão, patos, perturbação. Então, ele escreve as 95 teses, afixa na porta de Wittenberg, e aquilo gera um alvoroço dentro da igreja. Os nobres se dividiram. Alguns eram católicos, fiéis à igreja católica em Roma. Outros viram em Lutero a chance de criar, isso não era uma novidade exatamente, criar uma igreja nacional na Alemanha. Ou seja, criar uma igreja católica, veja bem, católica da Alemanha. Então Lutero recebeu todo o apoio. Imediatamente, e é bom lembrar disso, na época não existia ainda a Alemanha. A Alemanha estava dividida em uma série de principados, pequenos principados governados por príncipes e nobres. E a Alemanha fazia parte de um conjunto maior, o Sacro Império Romano Germânico, onde havia o imperador Carlos V, que era católico. Imediatamente, quando Carlos V fica sabendo dessa possibilidade de revolta de alguns nobres alemães contra a ordem católica, contra aquela ordem social, ele emite uma ordem de prisão contra Lutero. E Lutero recebe o apoio do Duque Frederico da Saxônia, que era até então conhecido pela sua profunda piedade, era o homem que tinha a maior coleção de relíquias da Europa. Isso eles mostram naquele filme Lutero, não sei se todos aqui assistiram. O filme conta algumas verdades, mas distorce muita coisa também. Claro, o filme foi patrocinado pela Federação Luterana Internacional, então é claro que o filme é tendencioso. E então Lutero recebe apoio do Duque Frederico da Saxônia e se esconde. Nisso, alguns que já simpatizavam com as ideias de Lutero, ao verem isso acontecer, começam também a querer participar dessa rebelião. No início, essa rebelião ainda não tinha nenhum propósito definido. Eles não sabiam bem o que queriam. Eles não sabiam se iriam querer reformar os costumes localmente na Alemanha, se eles iriam partir para a construção de uma igreja independente. Nada disso estava certo. O propósito deles era muito mais uma rebelião pela rebelião, espírito revolucionário mesmo. Então, quando Lutero fica oculto, ele tinha um amigo, Philipp Melanchthon, braço direito de Lutero, que passa a liderar todos aqueles monges e padres que simpatizavam com as ideias de Lutero. Pois bem, quando a gente chega nesse ponto da história, é aí que as coisas começam a se complicar. Porque o comportamento de Lutero muda, ele já não quer mais, já não está mais interessado numa reforma moral. Lutero, do nada, resolveu acreditar que toda aquela corrupção moral do clero tinha como origem a própria corrupção doutrinária da igreja. Lutero reaproveitou as teses de alguns reformadores anteriores a ele, segundo ao qual a Igreja Católica não era a verdadeira herdeira daquele cristianismo nascente, daquele cristianismo primitivo. A Igreja Católica havia rompido com o cristianismo, havia introduzido elementos estranhos à essência cristã e que, portanto, era necessário resgatar essa essência cristã. Esse discurso todo mundo já conhece aqui, porque muitos protestantes de correntes evangelicalistas ou pentecostais repetem. É algo com que eles compactuam junto com luteranos e outros calvinistas. Quando chega a esse ponto da história da reforma protestante, a reforma já não era mais simplesmente uma reforma de costumes. O interesse agora passa a ser uma reforma doutrinária. Se alguém quiser interromper para fazer alguma pergunta, se estiver chato, se eu estiver num tom muito monótono, podem avisar. Tá? Interrupções também são livres. Para quem quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade. E quando chega nesse ponto da reforma protestante, Lutero
simplesmente decide romper com a doutrina da Igreja Católica. Ele já não estava mais interessado em manter aquele arcabouço doutrinal que ele via como grande responsável pela corrupção. As 95 teses de Lutero falavam sobre o quê? Falavam exatamente sobre a supremacia do Papa, que Lutero negava, sobre o culto às imagens, que Lutero via como uma introdução pagã posterior. Fala também sobre a venda de indulgências, que parece ter sido um conceito que Lutero nunca entendeu muito bem, porque, de fato... Boa noite. Porque, de fato, a Igreja possuía e ainda possui uma doutrina sobre as indulgências, que nada mais é senão do que a aplicação dos méritos da Igreja. Todos os santos acumulam méritos para si e para a Igreja. Então, esse tesouro de méritos que pertence à Igreja pode distribuí-los. Inclusive, nas 95 teses, Lutero chega a dizer que se as indulgências estivessem sob o controle do Papa, aquela corrupção não aconteceria. Ele chega a nomear o bispo responsável pela venda de indulgências, que a gente sabe que nos livros de história do ensino médio eles exageram, parece que era uma coisa que acontecia frequentemente o tempo inteiro. Não. Lutero, nas 95 teses, pois não. Venda de indulgência acontece hoje. Acontece hoje. Na verdade, sempre aconteceu. Maus bispos, maus pastores sempre existiram. Infelizmente. E acontece assim. E não é novidade, porque nós fomos avisados. Importa que o joio cresça com o trigo até o dia da colheita. Óbvio que é assim. Então Lutero sonhava com uma igreja pura que nosso Senhor disse que não existiria. A igreja é pura na sua constituição sobrenatural. A igreja é santa e santificadora sobrenaturalmente. Mas é claro que no meio do trigo há o joio. Então, Lutero sonhava com uma sociedade de santos dentro da igreja, quando a gente sabe que nem todos são santos. Se fosse, qual a necessidade que nós teríamos de tantos esforços ascéticos, de tanta luta espiritual? Pois bem. Mas aí, eu falei disso porque em algumas propagandas protestantes, em alguns livros de história, parece que esse costume era generalizado. E quem lê as 95 teses descobre que Lutero nomeou o nome do único bispo responsável por isso na Alemanha, naquela região que compreendia a atual Alemanha, o bispo Tetzel. Então, as teses de Lutero desmentem alguns propagandistas luteranos. Ou eles não leram Lutero, ou se leram deformam. E rapidamente a situação se degenerou, fugiu ao controle do próprio Lutero e dos seus confrades reformadores. Ele, a partir desse ponto, onde chega a ordem da prisão dada pelo imperador Carlos V, ele descobre que será necessário não mais contemporizar com a igreja. Chegou a hora de radicalizar. E Lutero radicalizou, de fato. Dentro desses simpatizantes da reforma, havia um chamado Thomas Müntzer, que via não só na reforma protestante a possibilidade de uma transformação espiritual do cristianismo, mas também a possibilidade de uma transformação social. Thomas Müntzer não era socialista, não faz sentido falar em socialismo, porque não havia socialismo ainda. Mas Thomas Müntzer, o pai do anabatismo, antecipa muitas dessas doutrinas. Boa noite. Antecipa muitas dessas reivindicações sociais radicais que pregam a morte de proprietários de terra. O próprio Lutero vai amaldiçoar esses seus seguidores que não se prenderam apenas à reforma espiritual, mas também deram aso a uma reforma social. Porque esses homens resolveram incendiar igrejas, pilhar castelos, roubar nobres, assassinar padres. A situação passou da luta verbal, da discussão doutrinária, à violência. Quando Lutero percebe que a violência já se instalou, que começou a primeira guerra religiosa de que se tem notícia na história moderna, a chamada Guerra de Wittenberg, ele percebe que já não há mais volta.
chegam num ponto sem retorno. Nesse momento, ele brada aos quatro cantos que o Papa é um herege, que o Papa traiu o verdadeiro cristianismo e que as 95 teses que ele havia fixado na Catedral de Wittenberg eram a essência cristã verdadeira. Em um dos seus atos tresloucados da época, Lutero, que tinha lido a Suma Teológica de São Tomás, mas não tinha entendido absolutamente nada, como símbolo dessa ruptura que ele estava pregando com a Igreja Católica, reúne um conjunto de sequazes e seguidores dele e queima a Suma Teológica em público. Toca fogo no livro, né? Já que você não pode entender, então você queima. Ou seja, a teologia particular de Lutero era uma teologia profundamente antitomista, por dois motivos. Agora a gente vai analisar a teologia luterana e por que Lutero pensava o que pensava. De acordo com Lutero... Boa noite. De acordo com Lutero, essa corrupção dos costumes havia vindo principalmente da corrupção doutrinária de acreditar que o homem pode oferecer algo a Deus. Lutero acreditava que a missa católica não tinha sentido porque o homem não pode oferecer nada que seja agradável a Deus. Lutero não compra aquela tese de Calvino, que a gente verá daqui a pouco, da depravação total, a chamada tese da depravação total. O pecado original maculou o homem de tal forma que o homem já não pode oferecer sacrifício puro a Deus. Se o homem não pode oferecer nada a Deus, significa que a missa também não tem valor. Porque nenhuma obra humana tem valor. Sendo assim, se as obras humanas não têm valor, a única coisa que importa ao homem é crer, acreditar. E para a teologia luterana, o mais importante é a fé, a justificação pela fé e não pelas obras. Lutero, nesse período, também faz uma tradução da Bíblia, da Vulgata Latina, para o alemão. Outro erro difundido por aí, a de que essa tinha sido a primeira tradução de uma Bíblia nos idiomas originais, aramaico, grego e latim, para uma língua nacional. Falso. Na Idade Média já haviam sido feitas traduções da Bíblia para o vernáculo de várias localidades. A Bíblia já havia sido, antes de Lutero, traduzida para o francês, traduzida para o inglês e traduzida para o alemão. Então isso é um mito, essa história de que Lutero fez a primeira tradução da Vulgata Latina para uma língua europeia. Isso é um mito. Não é verdadeiro. De acordo com a teologia luterana, o homem não pode oferecer nenhum sacrifício puro a Deus, nem as suas obras, nem o sacrifício da missa. A única coisa que o homem pode oferecer a Deus é a fé. E se a única coisa que o homem pode oferecer a Deus é a fé, significa que todos aqueles livros que afirmavam o papel das obras dentro da economia de salvação, dentro da soteriologia católica, tinham que ser lançados fora. O livro de Tiago, por exemplo, teve esse destino. Foi cortado da Bíblia porque na epístola de Tiago está nominalmente dito que importa ao homem as obras para que ele se salve. A economia da salvação católica inclui as obras, não basta a fé, como Lutero havia ensinado. Então, se o homem não pode oferecer sacrifício puro a Deus, significa que o homem foi maculado de tal forma pelo pecado original que a Igreja Católica já não tem mais controle sobre a elevação espiritual dos homens. Para Lutero, todo homem deveria ser um sacerdote. Aí é onde entra a questão do sacerdócio universal da doutrina de Lutero. Todos os homens são mediadores naturais e sobrenaturais entre os méritos de Cristo e a nossa salvação. Ou seja, para Lutero, os homens não tinham necessidades de sacerdotes, não tinham necessidades de sacramentos, pelo menos aqueles sacramentos que ele acreditava terem sido inventados, já que Lutero preserva somente dois sacramentos. Dos 7, ele salva só 2. O batismo e quem sabe o outro? Não, comunhão não. O matrimônio. Comunhão não, porque a comunhão católica, Lutero negava a transubstanciação. Não é a presença real de Cristo. Lutero acreditava na transsignificação. O que isso significa? Que a hóstia não é o corpo de Cristo, ela representa. É aí que nasce a questão do... Você vê muito hoje, você negar a instituição, né? Ninguém precisa de igreja. Você é a sua ponte, você não precisa do padre para falar com Deus, não precisa dos bispos para ter Deus, não precisa da Eucaristia para ter Deus.
Você com Deus não está tudo bem. Em teologia, todos os assuntos estão interligados como uma corrente. Se você rompe o elo, o resto se separa. Quem é o único que tem o poder de sagrar as espécies e transformá-las em corpo e sangue é o padre. Se não há padre com poder de transubstanciar na igreja luterana, significa que todos os homens são sacerdotes, porque a mediação dos homens nessa religião luterana se faz somente pela fé. Lutero costumava dizer, isso tudo foi anotado pelo confrade dele, Philipp Melanchthon, num livro que em alemão se chama Trittscheidel, Conversas à Mesa. Lutero era, como todo bom alemão, um beberrão, gostava bastante de beber. Então, nessas bebedeiras, às vezes ele terminava falando mais do que devia. E numa dessas frases, essa frase ficou para a história da Reforma, porque Lutero chegou a dizer o seguinte: peca, importa ao homem que peque, desde que creia. Crê e peca fortemente. Lutero chega ao ponto de dizer que o homem pode pecar, porque ele crê mais ainda. Olha a deformação. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Para Lutero, o homem então poderia pecar sim, desde que superabunde a graça, essa graça é divina, gratuita, é dada, nós não podemos consegui-la com os sacramentos da igreja. Nós, católicos, defendemos que os canais sobrenaturais para a transmissão da graça estão nos sacramentos. Se Lutero remove esse elemento sobrenatural, sobra somente a moral, sobra o aspecto moralista do comportamento. E é por isso que em todos os países onde a reforma luterana vingou, o que apareceu foi uma sociedade extremamente rígida, moralista, e no caso do calvinismo isso vai ser mais rígido ainda. Aquela rigidez puritana. E o puritanismo começa, o embrião do puritanismo está aí. Se o homem não tem possibilidade de receber a graça, significa que eu sou o único autor da minha salvação. A minha salvação depende da minha fé. Se eu não tiver cuidado com a minha fé, eu vou perdê-la. Então tudo passa a ser visto como ameaça. Tomar uma cerveja, por exemplo, é uma ameaça. Embora Lutero bebesse tanto. Sim, o que eu percebi foi que todas essas teses dele se embasou como que se ele quisesse limpar a consciência dele. Perfeitamente. E essa questão psicológica, da psicologia de Lutero, é muito negligenciada na maior parte das discussões, porque quem lê as biografias de Lutero, depois eu posso passar uma bibliografia com algumas, percebe que Lutero, desde a juventude, era uma pessoa profundamente perturbada, perfeitamente o que você falou, pela ideia de salvação. Ele estava extravasando, de fato. E levou vários outros a uma ideia que era para limpar a consciência própria dele. Exatamente. Arrastou vários outros nesse erro, né? E que, na verdade, havia saída para isso, havia remédio. O problema de Lutero não é uma novidade. Muitas pessoas têm esse problema ainda hoje, tiveram no passado. O problema foi quando ele transformou isso em uma doutrina, transformou isso em uma teologia. E por conta dessas circunstâncias culturais, históricas, e políticas que a gente viu, havia abertura para que essa teologia vingasse. Pois não. Acaba sendo engraçado a gente analisar essa doutrina de Lutero, né? Que é ler, não entender, queimar e fazer do jeito dele. Como? Lê, não entende, quem faz do jeito dele. Exatamente. E a gente estuda a história dessa revolta de Lutero e percebe que desde o começo havia abertura da parte da Santa Sé. O Papa Paulo IV chegou a convidar Lutero 4 vezes a Roma. E ele disse que não iria porque o Papa estava querendo aprisioná-lo. O Papa iria querer prendê-lo lá para que a reforma não tivesse chance de vingar. Então, em nenhuma das vezes, ele foi na última já, quando ele foi questionado por um doutor da igreja chamado São Roberto Bellarmino, já devem ter ouvido falar dele. Grande São Roberto Bellarmino, que simplesmente varreu para debaixo do tapete todas as teses luteranas. Entre parênteses, que o livro que São Roberto escreveu, que é As Controvérsias, é um livro que foi proibido nos pais protestantes. Só podia ler ele quem era doutor em teologia. Doutor em teologia. Quem ia se convertir. Exatamente. E Lutero foi esmagado, claro, por São Roberto Bellarmino. São Roberto Bellarmino é seguramente um dos maiores teólogos, tanto é que foi alçado à honraria máxima que um santo pode chegar, o grau de doutor da igreja. Lutero foi esmagado por ele e saiu de lá amaldiçoando Roma, aqueles desgraçados que não entendiam o que estava acontecendo, e continuam insistindo nessas teses pagãs, continuam tentando acreditar na transubstanciação. Paralelamente a isso, na Inglaterra, Henrique VIII, que era o rei, fica sabendo da revolta de Lutero e escreve um tratado.
Hoje se sabe que esse tratado não foi escrito por ele, foi escrito por São Thomas More, escritor fantasma. Isso era muito comum na época. Alguém escreve, um nobre ou um rei leva a fama de ter escrito. Escreveu esse livro contra as teses de Lutero, Henrique VIII, futuro autor da Reforma Anglicana, vejam só. E aí... Como o mundo muda. Umas coisas são curiosas na história. E então, ele recebe, depois de ter escrito aquele livro, que não foi ele que escreveu, foi São Thomas More, aquele que ele vai mandar degolar, cortar, decapitar. E ele recebe do Papa Paulo IV o título de Defensor Fidei. Henrique VIII recebeu o título de Defensor da Fé, porque respondeu brilhantemente às teses de Lutero, questionou as teses de Lutero. Então, aqui a nossa história muda para a Inglaterra, para entender o que estava acontecendo na Inglaterra, já que a análise da Reforma Protestante, a gente vai perceber como ela vai se espalhando. A gente está na Alemanha. Daqui a pouco vamos ver o caso de Calvino na Suíça, onde Calvino criou uma ditadura em Genebra, reclamava, dizia que a igreja havia assassinado pessoas na Inquisição. Em 35 anos de governo, Calvino matou mais gente do que a Inquisição matou em 4 séculos. As ironias da história. Então, na Inglaterra o que estava acontecendo era o seguinte: a Inglaterra tinha um pacto no início com a Espanha. Por questões políticas, interessava a monarquia inglesa romper esse pacto. E também pelo fato de Henrique VIII desejar muito se divorciar da sua esposa, Catarina de Aragão, da família Aragão de Castela. Enviou ele ao Papa um pedido de anulação. Logo depois de receber o título de defensor da fé, ele aproveitou aquela ocasião para, já que ele está em alta, o nome dele está em alta, né, pedir a anulação do casamento. A resposta do Papa foi não, porque o casamento dele era legítimo, não havia motivo para anular. Ele se desesperou e já que a anulação não saiu, ele vai acabar com o casamento na marra. De fato, ele se separa para ficar com Ana Bolena, que era sua amante. Ao todo, Henrique VIII teve 5 amantes, matou todas. Só não matou Catarina de Aragão porque era uma rainha, ela voltou para a Espanha, não teve como ele assassinar, mas as outras 4 ele mandou matar. Matasse ela e entrar em briga com Filipe II. Oi? Entrar em briga com Filipe II. Entrava em primeira pessoa, assassinar Catarina de Aragão e atrair a ira de Filipe II, o católico. E do povo também, não? Como? De falar que o povo inglês era muito apaixonado por Catarina. Era muito apaixonado por Catarina. Ela era uma espécie de mãe do povo. Ela tinha muito mais carisma junto às pessoas da Inglaterra do que Henrique VIII. Henrique VIII era um glutão. Era um homem também de temperamento parecido com o de Lutero, cheio de vícios, de maus hábitos. Então, quando ele viu que o Papa, que ele não iria conseguir de forma nenhuma manipular o cardeal Wolsey, que era o cardeal inglês que fazia mediação com Roma, que também tinha desejo de um dia ser Papa, o cardeal Wolsey, ele não conseguiu a anulação do casamento, ele resolveu acabar com o casamento de qualquer jeito. Rompeu com a Igreja Católica, mas rompeu na questão da soberania. Preservou tudo que o catolicismo tinha dentro da Inglaterra. A única diferença dessa reforma anglicana no começo para a Igreja Católica é que o Papa não é mais o chefe da Igreja. O chefe da Igreja passa a ser o rei. No primeiro momento, a Igreja Anglicana era uma igreja cismática, apenas cismática. A doutrina da Igreja Anglicana era a doutrina católica. A diferença era que o chefe da igreja não é mais o Papa, é o rei. Então, fatalmente, isso vai ter outros desdobramentos, porque depois apareceu um homem chamado Thomas Cranmer. E Thomas Cranmer também tinha suas próprias ideias sobre o que o cristianismo deveria ser. E esse é o ponto de inflexão dentro da história da Igreja Anglicana. Aquela igreja que nasceu cismática, uma diferença apenas de liderança, ou seja, o chefe da igreja não é mais o Papa, é o rei. Depois de Thomas Cranmer, a Igreja Anglicana também vai mudar de doutrina. Vai surgir 2 igrejas paralelas dentro da mesma igreja. A chamada High Church, que era a igreja próxima à Igreja Católica, a anglo-católica chamada, e a Low Church, que era uma igreja similar àquilo que Lutero estava fazendo na Alemanha, de quem Thomas Cranmer era um admirador. Cranmer era um admirador de Lutero, então ele trouxe para a Inglaterra as ideias de Lutero. E surge dentro da Igreja Anglicana a chamada Low Church. Então, 2 igrejas dentro de uma só igreja inglesa. A igreja inglesa estava dividida entre uma ala luterana e uma ala anglo-católica, mais próxima do catolicismo. Hoje a gente, pelas últimas notícias que a gente sabe da Igreja Anglicana, essa divisão inicial deu no que deu. A Igreja Anglicana praticamente acabou. Os anglo-católicos que
viram esse desmoronar da igreja anglicana, voltaram correndo para Roma, está com que 3 anos que isso aconteceu, e receberam de, não, mais 5 anos, e receberam de Bento XVI um mandato especial. A igreja anglicana, essa High Church, que surgiu na época de Henrique VIII, foi reintegrada há 5 anos à igreja católica, voltaram à comunhão. Depois que a igreja anglicana passou a ordenar bispos homossexuais, aceitar casamento de homossexuais, degringolou total. Né? Hoje eles já estão fazendo cultos à natureza. Você vê onde chegou. E então a igreja inglesa começa, uma parte dela aderiu à reforma luterana. A outra parte, a High Church, que era anglo-católica, permaneceu doutrinariamente católica, mas afastada do Papa. O Papa já não era mais o chefe da igreja na Inglaterra. E agora a gente vai mudar para a Suíça. Porque lá na Suíça havia um advogado chamado João Calvino, que também era um estudioso de teologia, que tinha suas próprias ideias sobre o cristianismo e que, inspirado nas ideias de Lutero, com as quais ele não concordava totalmente, criou a famosa Tulip. Tulip é uma abreviação para as 5 principais teses de Calvino, que definem a teologia calvinista, que são a depravação total, o reino absoluto da fé sobre as obras, a predestinação do homem. A predestinação é dogma da Igreja Católica. O que a Igreja Católica condena no calvinismo é o predestinismo, a dupla predestinação. Deus não condena ninguém ao inferno. Que Calvino ensinava que uma parte dos homens nascem eleitos e outra parte nasce condenada. O homem não tem como saber disso sobrenaturalmente, não há revelação disso, mas existem sinais. Um desses sinais, por exemplo, são as bênçãos materiais. Ou seja, para Calvino, se um homem brilha socialmente, ele é sim um eleito. Alguém quer fazer alguma pergunta sobre Calvino, alguma interrupção? Hoje a gente vê isso muito claramente. Né? Como? Hoje a gente vê isso muito claramente. Quem tem... Não era nesse grau da teologia da prosperidade. Hoje as pessoas vão para essas igrejolas protestantes. Às vezes a gente olha o passado e vê o hoje. Vê o ciclo voltando, né? Nada de novo sobre o sol. Nada de novo, Então, 3 teses, a gente já falou. Faltam as outras 2 teses de Calvino, que era a necessidade de independência total da igreja e também a inexistência de sacramentos. A igreja calvinista só preservou, com a forma, também 2 sacramentos dos 7, que são o batismo e o matrimônio. Os outros sacramentos católicos, Calvino reputava como invencionices. Apoiado pelos governantes de Genebra, Calvino, através de uma série de manobras políticas, se torna governante da cidade e começa lá uma ditadura. A primeira ditadura moderna, da era moderna, é a ditadura de Calvino em Genebra. Primeiro governo autoritário, onde os católicos foram duramente perseguidos, luteranos dissidentes, seguidores de Minzer, anabatistas, também foram perseguidos, e Michel Servet, o grande cientista Michel Servet, que para quem não conhece, foi o homem que investigou a anatomia dos ossos humanos e descobriu o sistema de circulação sanguínea intraósseo. Foi essa cabeça genial que Calvino mandou decapitar em Genebra. A ideia de Calvino era construir uma sociedade de santos, não há espaço para o pecado. Puritanismo no seu mais alto grau. Imagine como isso não deve ser. Católicos, a Igreja Católica tem toda uma doutrina a respeito do pecado e qual é o remédio para ele. O remédio para Calvino era o seguinte, é não pecar. O pecado se torna uma abominação não só religiosa, mas também social. A sociedade de hipócritas, né? A sociedade de hipócritas. Nasce a sociedade de hipócritas. As pessoas deixavam de pecar? É óbvio que não. Elas mascaravam seus pecados, de uma forma que Calvino também instituiu a história da confissão pública dos pecados. Uma forma de penitenciar os dissidentes. Em vez de se confessar no confessionário com o padre, a confissão auricular, o pecador público ia lá, subia em cima de um palanque e contava seus pecados para todo mundo, para ser massacrado moralmente mesmo. Calvino chamava esse monstrengo que ele tinha criado de Sociedade dos Santos. Uma espécie de antevisão do reino dos céus. Uma ditadura brutal, onde eram perseguidos católicos e até outros calvinistas também.
Havia um holandês entre os seguidores de Calvino chamado Arminius. Depois de ver o que Calvino tinha criado em Genebra, e descontente com aquilo tudo, ele se torna um dissidente do calvinismo ortodoxo, e é assim que nasce o arminianismo, que é uma dissidência calvinista, da onde saiu depois, por exemplo, a Igreja Presbiteriana. A Igreja Presbiteriana é filha do arminianismo, essa dissidência calvinista. São cristãos reformados. Nós estamos falando aqui, para os que chegaram há pouco tempo, do protestantismo histórico. São as igrejas protestantes clássicas. A Igreja da Confissão Luterana, a Igreja Calvinista Reformada, as igrejas presbiterianas, as igrejas que vão surgir no século XIX ou no século XX, as seitas americanas, batista, todas aquelas que vão dar origem a pentecostais e neopentecostais, não entram nessa primeira análise. Isso já é uma fase posterior da história do protestantismo. A maior parte do protestantismo que a gente tem no Brasil é esse protestantismo de matiz pentecostal, né, que hoje foi infectado pela teologia da prosperidade de uma tal forma que as pessoas acham que o máximo da vida cristã é ir para a igreja tocar uma guitarra desafinada e pedir um emprego melhor. Acham que a vida sobrenatural de um cristão é isso. E a gente vai percebendo lentamente como quando você remove o elemento sobrenatural do cristianismo, isso no caso de Calvino é patente, o cristianismo deixa de ser um remédio para os homens e passa a ser uma forma de destruí-los. Os lugares onde o calvinismo vingou, Suécia, os países escandinavos, todos eles foram marcados por esse tipo de cristianismo sombrio calvinista, e o protestantismo é a forma de solidão espiritual mais brutal que há, já que nós temos ao nosso lado uma multidão de santos. Os protestantes têm apenas eles mesmos e os seus parcos recursos. Então, já vimos a história, o começo da Reforma Luterana, da Reforma Anglicana e da Reforma Calvinista. A Reforma havia se espalhado pela Europa. Depois do cisma do Oriente, onde se separou a igreja grega, as igrejas bizantinas, nasce uma segunda chaga no corpo da igreja, que é a segunda grande divisão da cristandade, o surgimento do protestantismo. Rapidamente, o protestantismo começa a se espalhar. Havia muitas pessoas ignorantes, pessoas pouco letradas na doutrina católica, e que, por causa da corrupção do clero, estavam entregues à própria sorte. Então, fatalmente, essas pessoas eram desviadas facilmente para essas novas religiões que haviam nascido. Para essas novas formas, exatamente. 80, 70, 90. Exatamente. Os ignorantes. Padres nem sabiam. Para você ver o grau de ignorância era tão grande que alguns padres achavam que Lutero, Calvino continuavam sendo católicos, que aquilo estava dentro da igreja católica de algum modo e que era possível pertencer àquilo. A igreja viu a situação degenerar rapidamente, porque as fronteiras entre o que era catolicismo, o que era luteranismo, e o que era calvinismo, e o que era arminianismo, e o que era anglicanismo se apagaram. Era muito comum que padres, por exemplo, em seus sermões, padres pouco instruídos, começassem a falar das teses de Lutero como se aquilo fosse católico. Ou seja, estavam colocando a alma dos... Confusão imensa, né? Confusão imensa. Colocando a alma dos fiéis em risco. Depois que a situação chegou a esse ponto, a igreja começou a perceber que era necessário haver um concílio. E aí onde surge o concílio de Trento. Todo concílio é convocado em épocas onde a igreja passa por essas grandes conflagrações, esses grandes problemas que afetam, as grandes crises. Hoje a gente vive uma, que já tem durado quase... A crise não começa com o Vaticano II, como alguns gostam de dizer, a crise é anterior ao Vaticano II. O Vaticano II veio tentar remediar, mas não foi suficiente, porque o problema que afeta a igreja, o problema do modernismo, da teologia modernista, é anterior ao Concílio Vaticano II. Essa história a gente pode deixar para outro dia, já que não é pertinente ao que a gente está analisando aqui. Mas imagine a confusão de padres que eram ao mesmo tempo católicos e que ensinavam teses protestantes em suas paróquias. Os fiéis estavam entregues, o rebanho de Cristo estava entregue à própria sorte. Alguém quer fazer alguma pergunta sobre esse ponto? A gente vai começar a segunda parte agora. Eu gostaria que essa primeira parte ficasse bem assentada para a gente poder avançar e entender o desenvolvimento disso. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, agora é a hora.
Nada? 1, 2, 3, não. Oi? 1, 2, 3, agora. Tudo bem. Então, foi nessa situação que a Europa ficou depois de todas essas revoltas contra a autoridade de Roma. O cristianismo parecia, o catolicismo parecia, para alguns observadores, alguns historiadores da época, diziam eles que o catolicismo iria desaparecer. A religião católica iria sumir, porque a força dessas reformas era muito grande. Essas reformas protestantes todas também criaram culturas, ou seja, criaram sociedades. Gerações e gerações de escritores, pintores, intelectuais, músicos, o próprio Bach, por exemplo, artistas, foram influenciados por essas ideias. Da história de todas as heresias que já surgiram no cristianismo, o protestantismo foi a única que vingou. Conseguiu, de fato, criar uma civilização, criou sociedades. Quer fazer alguma pergunta? Não, civilização. Entre aspas. Civilizações que hoje estão virando artérias, né? Se você fizer um mapa da Europa, um mapa religioso da Europa, os países mais afetados pelo ateísmo generalizado são aqueles países, não é nem aqueles onde o luteranismo prevaleceu, aqueles do calvinismo mesmo. Você pega a parte oeste da França, que era calvinista, totalmente ateia. Se eu não me engano, o número de pessoas que se professam como crentes, que acreditam em Deus no oeste da França, não chega nem a 20% da população. Na Escandinávia, em boa parte influenciada pelo calvinismo, Noruega, Suécia, esses números são menores ainda, uma sociedade quase de ateus, ateísmo galopante. Por quê? Porque quando você transforma a religião em um código moral, e a abordagem católica nunca foi moralista, a abordagem católica dos problemas é sobrenatural, é a graça que nos torna filhos de Deus. Não existe vida moral verdadeira sem a graça. Sem a graça divina, como Cristo disse, sem mim nada podeis fazer. Sem a graça divina não há vida moral possível. O protestantismo tenta criar uma vida... Você explica A história do Japão é diferente. A história do Japão está fora daquilo que a gente chama de civilização ocidental. Então, o ateísmo japonês está ligado muito mais ao tipo de cultura japonesa, a derrota do Japão na Segunda Guerra, porque a religião nacional do Japão era o shintoísmo, que era uma religião de Estado. Depois que o Estado japonês na Segunda Guerra é derrotado, o shintoísmo também cai. Inclusive, você falou do ateísmo japonês, mas o Japão, dos países da Ásia, é o lugar onde mais o catolicismo tem crescido hoje. Os lugares na Ásia onde o catolicismo mais tem crescido é o Japão. Outro ponto também, que ficou à margem de todas as revoluções europeias, onde hoje o catolicismo floresce, é a África. E católicos que vivem numa situação na qual nós não vivemos. Não existe uma ameaça pairando sobre a nossa cabeça de nós estarmos aqui reunidos perto da igreja e entrar alguém armado com bombas e explodir tudo. Se alguém fizesse isso, ótimo, porque nosso problema estaria resolvido, né? Seríamos mártires, mas estaria resolvido o nosso problema. Mas imagina só o que é para esses católicos africanos terem que conviver com grupos radicais islâmicos como Boko Haram, células espalhadas do ISIS. Um dia desses eu estava conversando com um rapaz, desses estudantes africanos que vêm para cá. E ele era de Guiné-Bissau, ele é de Guiné-Bissau. E ele disse que o antigo presidente de Guiné-Bissau teve que expulsar um grupo muçulmano do país ligado ao ISIS, esse grupo que anda decapitando cristãos no Oriente Médio, porque eles estavam aliciando os jovens. Da mesma forma que traficantes fazem no morro, eles também aliciavam os jovens, tentando cooptá-los para esse tipo de islamismo radical do ISIS. Então, a situação da Europa hoje, em boa parte, esse ateísmo crescente da Europa é filho dessa transformação do cristianismo em religião sobrenatural para código de conduta social. Como você bem falou naquela hora, o protestantismo é a matriz geradora da sociedade de hipócritas. Isso não é uma acusação leviana, isso não é uma acusação gratuita, isso é um fato histórico. E os próprios protestantes confessam. Quem gosta de cinema aqui, fica a dica, procure os filmes do Ingmar Bergman, diretor sueco, filho de um pastor protestante. Toda a obra cinematográfica dele é baseada nisso. O tipo de todo filme ele mostra o pastor protestante em crise de fé. Então, procurem os filmes do Ingmar Bergman, que analisa muito bem o tipo de sociedade protestante criada na Suécia e como isso termina afastando as pessoas do cristianismo em vez de convertê-las.
próprio Lutero, tem umas cartas dele, ele mesmo comenta que quando ele, quando ele falou, quando ele jogou para fora a questão das obras, achando que as pessoas iriam, isso é que eu comentei com o grupo, e as pessoas, já que as obras não ajudam na minha salvação, então eu vou fazer as obras sem segundas intenções, né, sem interesse, achando que ele criaria assim uma sociedade de santos. Ele comenta que o povo, em vez de ter ficado mais caridoso, ficou mais pecador, porque ele não tinha mais a obrigação de ter obras, de realmente buscar a santidade como os caras buscavam, Claro. etc. E você vê isso na própria literatura. Essas transformações culturais estão todas registradas também na literatura. O caso da França, por exemplo. Depois que o calvinismo entra na França, Rabelais, que não era católico, escritor francês, autor de peças de teatro, deixa registrado numa dessas peças uma passagem que tem tudo a ver com isso que você falou aí. Onde o mendigo na peça pede uma esmola pelo amor de Deus, e aí o personagem da peça diz que não vai dar esmola pelo amor de Deus, vai dar esmola pelo amor do homem. Essa é a diferença que existe entre caridade e filantropia. A caridade que Lutero negava, que é a caridade interessada, entre aspas, como ele chamava, que é o conjunto das obras que importa para a salvação, desaparece dentro do protestantismo para dar lugar à filantropia. E essa filantropia muitas vezes não é desinteressada de modo algum. Na história do protestantismo, essa filantropia sempre esteve ligada à tentativa de conversões em massa, à política e outras coisas mais. Instituto Manassés. Eu conheço a história, eu ouço falar, mas eu não estou por dentro dos detalhes de como é lá. Então, onde nós estávamos? Segunda parte. Pois é, segunda parte. Estávamos já no período da anti-contra-reforma. Ante, no sentido de ser anterior, porque não é o anti com I, de contra, é ante-reforma, como antessala, anterior à sala. Então, nesse momento a igreja começa a se organizar para a contra-reforma. Aquilo que na história ficou conhecido como contra-reforma, a resposta da igreja a essa situação caótica criada pelas... Já vimos que não é mais só uma, mas várias reformas protestantes. E no Concílio de Trento, todas essas teses desses reformadores são condenadas. De Lutero se condena, por exemplo, a semidepravação total, que para Lutero era o suficiente para negar a missa. Ou seja, se o pecado original maculou o homem de tal forma que o homem não pode oferecer sacrifício puro a Deus, não há lugar para a missa. Essa tese de Lutero é condenada. A teologia de cada um deles é analisada e posta abaixo. No caso da igreja anglicana é mais complicado, porque como nós vimos, na igreja anglicana surgiu um grupo que era próximo à igreja católica, que a igreja sempre tentou recuperá-los. Conseguiu recentemente. Nesse período da Contra-Reforma, começam as guerras religiosas. A disputa agora já não é mais somente verbal, ela é física. Era muito comum que nos países europeus, na França, por exemplo, na Inglaterra, um rei católico fosse sucedido por um rei protestante. As famílias de nobres e as famílias reais estavam divididas entre católicos e protestantes. Então, sempre que ascendia ao poder um grupo católico, os católicos estavam em alta. Quando chegava um grupo protestante ao poder, os católicos eram perseguidos. Essa situação de guerras religiosas durou quase todo o século XVI. Fazem parte disso a Guerra dos 30 Anos e outros conflitos religiosos que marcaram profundamente a alma europeia, a ponto dos europeus enxergarem aí uma necessidade de criar o laicismo de Estado. Ou seja, a partir das guerras religiosas, o assunto é deixado de lado. Já que a guerra religiosa gera violência, importa ao Estado, outra negação da Igreja Católica, que o Estado não seja mais um Estado confessional. O Estado deve ser um Estado neutro em matéria religiosa. E aí a gente já percebe que o Estado neutro em matéria religiosa nunca é somente um Estado neutro, porque ele também se torna um Estado árbitro da moral. Como, por exemplo, hoje o Estado quer ter o direito de legislar sobre o que é família, criando várias noções diferentes de família, sobre o que é casamento, né, e o que é e a possibilidade de construir famílias casando pessoas do mesmo sexo, e outros grupos de pressão constituídos em cima do Estado. Então você vê que o Estado não é mais só um Estado neutro em religião, ele também é um Estado árbitro da moral. E era o tipo de Estado que os protestantes defendiam, desde o começo. Lutero, por exemplo, dizia que não estava interessado muito
um Estado luterano. Esse Estado podia ser um Estado neutro, embora não tenha sido assim que aconteceu. Na Alemanha, os príncipes que aderiram à reforma luterana eram confessores da fé luterana, a sociedade era luterana, as leis eram inspiradas pelo luteranismo. Nessa primeira fase da reforma protestante, que nós vimos que vai da revolta de Lutero até o Concílio de Trento, a unidade social da igreja se desfez. A reforma luterana, a reforma protestante conseguiu o que queria. Eles criaram, de fato, uma sociedade rival. A ordem católica encontrou uma ordem rival, uma ordem social não católica. E a Europa nunca mais foi a mesma, claro. Essa foi a segunda grande divisão da cristandade. E a partir de agora, como já está um pouco tarde, se os senhores quiserem fazer alguns comentários ou perguntas ou pontos a esclarecer da doutrina de alguns deles, porque a partir desse ponto eu queria que fosse mais uma conversa do que propriamente isso que eu fiz até agora. Porque eu estou sentindo falta da participação de vocês também. Pode esmiuçar um pouco mais a respeito da predestinação? Ótimo, excelente pergunta. A predestinação é dogma da Igreja Católica. Significa o quê? Que nós, desde o início, fomos predestinados por Deus. Acontece que isso é uma discussão metafísica e filosófica que pode gerar alguns problemas para algumas pessoas que não percebem o que de fato está sendo dito nesse dogma. Por quê? Porque Deus, metafisicamente falando, vive uma eternidade. Nós vivemos numa sucessão de instantes. Instantes que se sucede ao outro, ou seja, nós vivemos no eterno agora. Mas para Deus esse eterno presente não tem começo nem fim. Então Deus sabe. Deus é atemporal. Deus é atemporal, exatamente. Na verdade, a gente nem pode dizer que Deus é atemporal, porque dizer isso já é limitar Deus. Isso é uma discussão da teologia católica, por exemplo. Deus é supratemporal. Deus é eterno. A eternidade é supratemporal. Dizer que algo é atemporal é dizer que alguma coisa está fora do tempo, mas ela está relacionada ao tempo. Se ela está definida por ser atemporal, de alguma forma está relacionada com o tempo. É uma limitação. Em Deus não há limitação. Então Deus não é atemporal, ele é supratemporal. Eterno. Ou eterno, se preferir. Né? Oi? Retirar o tempo cronos. Exatamente, retirar o tempo cronos e colocar no lugar, para quem estuda teologia, o kairos. Então, a predestinação é dogma da Igreja Católica. Deus, e para a gente ficar mais fácil de visualizar, vamos criar uma imagem. Você está perante um abismo e você vê uma pessoa caminhando em direção àquele abismo. Ela vai cair. Você tenta avisá-la, você manda chamados, você joga pedrinhas nela, mas ela continua andando como se não tivesse ouvido os teus chamados. E você sabe que ela está indo em direção ao abismo e que se ela continuar naquele rumo, ela vai despencar. É mais ou menos assim de Deus. Isso é uma imagem, tá? Não serve como explicação doutrinária, porque toda doutrina é explicada em linguagem filosófica. Isso é uma linguagem própria para a teologia. Isso que eu acabei de falar é mais uma imagem para facilitar a compreensão disso. Então, pois não. Ele falou aí, alguns estavam aqui semana passada, eu falei sobre a liberdade. Deus, ele faz isso, ele dá a liberdade de você se continuar seguindo. Ele não vai lhe amarrar, lhe puxar, lhe dizer, ele vai o quê? Dizer, amigo, tô aqui, me dá a mão, volta, não vai por aí. Deus criou o homem livre e ele mantém essa liberdade. Até porque não tem como, e isso é outro ponto de disputa com os protestantes, as obras dos homens só podem ser meritórias se elas forem livres. Não existe mérito numa obra que não é livre. Então, por exemplo, dentro da teologia calvinista, ou predestinista de Calvino, não existe liberdade, porque os homens ou estão de antemão já uma parte selecionada para ir para o inferno e outra parte predestinada ao céu. Onde é que está o mérito? Não tem mérito. Não tem mérito porque não tem liberdade. Se não tem liberdade, significa que a participação do homem na salvação é nula. Nós, católicos, também acreditamos nisso. A salvação é um ato da gratuidade e do amor de Deus. Nós não temos meios de nos salvar. Vem de Deus. Mas Deus não predestina ninguém ao inferno. E essa é a diferença entre o dogma da predestinação, que é católico, do predestinismo calvinista, que diz respeito principalmente à liberdade, ou livre-arbítrio, se você preferir, e que não está presente dentro da teologia calvinista, já que Calvino colocou essa ênfase na soberania completa de Deus
E que, portanto, se essa soberania é completa, Deus é livre, e nisso nós concordamos, Deus é o único ser totalmente livre que existe, a liberdade de Deus não tem limites, mas essa liberdade, como está nas Escrituras, isso inclusive é uma doutrina antibíblica da parte de Calvino, não condena ninguém ao inferno. Essa é a diferença. Então, mais participações, vamos lá. É porque uma vez o Lucas falou, mas acho que você não vai lembrar, vai negar. Uma vez falou a questão de almas escolhidas, almas negras. Almas preferidas. Não sei, mas uma vez falou assim, de fato, Deus tem as almas. Uma vez usou esse termo, aí eu... Sim, as almas. Não, mas veja bem. As almas Agora eleitas. explique pra mim, Michael. As almas eleitas. Veja bem, eleição divina. Você não pode dizer, por exemplo, que um homem como o Padre Pio de Pietrelcina, Deus escuta as minhas orações e as do Padre Pio de Pietrelcina da mesma forma. É claro que não. Se não fosse assim, a gente não pediria a intercessão dele. Perfeitamente. Significa que Deus escuta mais a oração de uns do que de outros. Deus escuta a oração de todos, mas alguns têm maior proximidade com Deus. E é isso que alguns protestantes não conseguem entender. O temível tribunal de Cristo não é um tribunal... É muito comum que na teologia isso se instaurou como lugar comum, essa linguagem jurídica de ver Deus como juiz. Mas a história da redenção humana não é a história de um tribunal, é uma história de amor. Aquele que quis se aproximar de Deus, aquele que quis ter uma vida mística e ascética e sobrenatural e morreu em comunhão com Deus, esse está salvo. Aquele que não está. E você pode amar Deus de várias maneiras. Você pode estar aqui nessa reunião perdendo tempo conversando comigo, ou pode estar no convento, amando Deus mais perfeitamente. Ou pode estar na rua. Ou pode estar fazendo várias coisas. Ou seja, com Deus é assim. Ele pede o amor, ele dá o amor que cada um pede e deseja. Os santos desejam esse amor com mais intensidade. Então, é claro que a oração deles tem mais poder do que a nossa. É claro que eles estão mais próximos de Deus do que nós. Porque a igreja não é igualitária. Nem o céu é igualitário. Nem o céu é igualitário. Existe uma hierarquia até mesmo no céu. As hostes angelicais, os protestantes que são igualitários por definição, abominam isso. Nas hostes celestiais existe uma hierarquia daqueles anjos que estão mais próximos de Deus e dos que estão mais afastados. Existirá uma hierarquia até no próprio Deus. Santíssima Trindade. Bom, sim, a Santíssima Trindade, a monarquia do Pai, sem dúvida. Sem dúvida. Agora, no caso dos santos, isso já não cria, a partir de quando Deus cria a alma, ele colocaria na própria alma. Essa é a minha dúvida também. A pergunta que vocês estão fazendo é sobre graça eficiente. A pergunta sobre teologia da graça, que eu vou dar um jeito de conectar, para não ficar desconectado do assunto da reunião, com o protestantismo também. A teologia da graça em Lutero, por exemplo, é que a graça divina é conseguida pelo homem através exclusivamente da fé. Desde que você crê, você já tem a graça, já vive na graça. Na teologia católica, a graça é uma dádiva. O próprio significado etimológico de graça remete à palavra dádiva. Então, o que você está falando de graça eficiente. E essa discussão leva à discussão, aquela famosa discussão teológica entre a teologia de São Tomás de Aquino e a teologia de Molina. Tomismo e molinismo. Alguém já ouviu falar nisso? Discussão sobre o livre-arbítrio. Teologia intramuros. As duas posições são possíveis para um católico. Você pode ser tomista, você pode ser molinista. A pergunta que você está fazendo é sobre graça eficiente. Se Deus dá a algumas almas, a graça é eficiente para que elas sejam santas desde a concepção. A resposta é sim. A resposta é sim. Nossa Senhora foi uma, né? Claro. Eu ia falar disso agora. Você pega, tipo, esses santos que nascem, nunca cometem pecado mortal para um ser humano comum, não é por eles. É por Deus, é graça, literalmente. Agora pega o Francisco de Assis. Mas veja bem, é como aquela parábola dos talentos. A casa do Pai tem muitas moradas. Então, existem santos com histórias diferentes. Santo Agostinho, por exemplo, viveu longe da graça, como ele mesmo diz nas Confissões. E quem não leu, por favor, leia, porque as Confissões de Santo Agostinho é uma história, uma autobiografia espiritual do papel da graça na vida de um homem. Santo Agostinho viveu afastado da graça durante toda a sua juventude e tardiamente, como ele diz nas Confissões, tardiamente eu te amei, foi
abrasado pela graça divina. Então, é claro que Deus escolhe desde a eternidade. E a gente tem dificuldades para imaginar. Falou que eu ouvi, Deus escolheu, né? Deus escolhe desde a eternidade, mas isso não deve ser motivo de preocupação. Qual é a orientação que a igreja dá sobre isso? Não turbem vossas almas com essas preocupações. Porque o que importa para todos nós é viver como católicos. Não é ficar especulando sobre metafísica dos dogmas. Você vê que São Tomás de Aquino foi até um limite nessa exploração, Molina também. Isso envenenou as relações entre a ordem dos dominicanos de São Tomás e a ordem de Jesus, do Luís de Molina, a ponto das duas ordens quase brigarem uma com a outra, trocavam tapas por causa desse tipo de discussão. E Papa Paulo VII proibiu essa discussão dentro dos muros da Igreja Católica. Essa discussão é aberta, você pode ser tomista, você pode ser molinista. O que é molinismo agora? Para molinismo, isso que eu estou falando até agora é como São Tomás vê a questão da predestinação. Para Luís de Molina, jesuíta, existe uma participação humana, sim. O homem é livre e essa liberdade colabora com a graça. Então você pode... Santo Inácio, né? Inaciano. Totalmente Inácio. Você pode acreditar que a liberdade humana colabora com a graça, ou você pode acreditar nessa escolha desde a eternidade. Tomismo e molinismo. As duas opções são válidas para um católico. Eu sou mais Inácio. Eu sou mais tomista. Não vamos brigar. Mas é questão de escolha, tá? Assim, para quem se interessa pelo assunto, isso a igreja deixa em aberto, não existe. Você vê que a quantidade, Calvino costumava reclamar dos dogmas, que a igreja católica tinha muitos dogmas, mas se você for ver a totalidade dos assuntos que existem para serem discutidos, o que há de dogma na igreja é 1%. A maior parte das questões, e questões inclusive como essa, você vê a importância, o tamanho da importância dessa questão, a igreja deixa em aberto. Então é claro que o dogma aparece sempre como um freio. O dogma é um freio para que a identidade da igreja seja preservada. Essa é a necessidade do dogma que Calvino, por exemplo, não entendia. Calvino lia as atas dos concílios e dizia, mas é claro que os concílios se contradizem uns aos outros. Eu leio o texto do concílio tal e não tem relação nenhuma com o que foi dito no concílio. Era Calvino tentando interpretar sozinho o concílio, isso não é possível. A interpretação legítima do concílio é dada pelo magistério. Então, o que há de dogma dentro da igreja, dentro de todas essas discussões teológicas, é uma minoria. Parece muito para Calvino, porque ele se fixava inteiramente nisso. Mas a gente vê que, por exemplo, numa questão dessa importância, essa disputa entre tomismo e molinismo, não há um dogma fechado, não há uma posição obrigatória. Mas, excelente pergunta. Qual foi o ponto em que foi retirada a devoção à Nossa Senhora? Em qual igreja? Qual? A primeira. A luterana? Porque assim, Lutero era devoto de Nossa Senhora. As duas primeiras gerações pós-Lutero também eram. Neopentecostalismo. Mas aí o neopentecostalismo já é um fenômeno muito recente, é do século passado, é do século XX. Essa devoção à Nossa Senhora desaparece no calvinismo. Depois que essas reformas, essas várias reformas se fixaram, elas passaram a se influenciar mutuamente também. Então, dentro do luteranismo, a devoção à Santa Virgem foi desaparecendo. Por influência externa, por influência calvinista, por influência dos anglicanos da Low Church. Porque essas reformas todas se influenciavam, elas não estavam isoladas umas das outras. Hoje, eu sou católico, eu já fui evangélico. E, assim, uma das coisas que foca em relação a Maria, eu amo muito Maria, viu, pessoal? Calma aí. Tudo bem. É porque, assim, nós, como é que eu posso dizer? Nós somos humanos, nós não somos perfeitos. Jesus, ele foi perfeito, ele foi 100%. Por mais que a gente seja santo, a gente vai chegar a 99%. Vai faltar 1% ainda. Só 1%? Você está otimista. Não, assim, eu tô falando o máximo, entendeu? O máximo. Tudo bem. Assim, o máximo é 99%. Existem muitos dentre a gente que se ajoelham e acabam adorando, dando uma imagem de adoração.
E para os evangélicos isso é adoração, entendeu? Esse é o entendimento de essa adoração. mentalidade Possivelmente na época, eu não vivi não nessa havia época, isso. mas Inclusive- possivelmente acontecia talvez a mesma mentalidade, né? mentalidade. Mas olha para entendeu? você Então, ver como disso. é por isso que eu fiz questão de falar nesse assunto logo no começo da palestra, separando o protestantismo brasileiro, que é pentecostal e neopentecostal, do protestantismo histórico. Porque quando você visita as catedrais luteranas na Europa, você vai ver catedrais que são iguais a uma igreja católica. Inclusive tem imagens. Imagem de um leão, que para eles representa Lutero. E eles se ajoelham. E tem água na entrada da igreja, como havia nas igrejas antigamente, água benta. Né? Então, se você colocar, por exemplo, o fiel da igreja ABC do Evangelho, uma igreja neopentecostal, e transportá-lo para a Alemanha, para a Colônia, e perguntar se aquilo é uma igreja católica, ele vai dizer que é, e não é uma igreja luterana. Pode falar um pouco sobre a Contra-Reforma? Será que... Qual o assunto da Contra-Reforma? A Contra-Reforma é um mundo. Eu até ensaiei no começo dela falando do Concílio de Trento, mas Falar, em linhas gerais. tipo, eu acho que a parte mais interessante é falar sobre toda a questão da resposta da igreja, a questão da doutrina foi importante, mas a questão dos santos na Contra-Reforma foi essencial. Pronto, Como vamos você falou no começo, conectar as duas perguntas, a dele com a tua e com o protestantismo, né, já que ele falou. É o seguinte, a resposta que a igreja deu à veneração aos santos... Não é os santos que surgiram na Contra-Reforma. Ah, você quer falar os santos que surgiram na Contra-Reforma? Sim, tudo bem. Os santos da Contra-Reforma foram aqueles que reafirmaram a identidade católica. Nisso entra São Thomas More, São John Fisher, na Inglaterra. São Thomas More, um santo de devoção minha, pelo exemplo de vida e de honestidade também. E todos esses santos que foram perseguidos, alguns politicamente, alguns menos conhecidos, né, como Santa Bárbara de Wittenberg, que morreu vítima das turbas na Alemanha. É uma santa da Contra-Reforma, anônima quase. Ela foi assassinada pelos anabatistas de Thomas Windsor, e não é muito conhecida, né? Mas mais importante do que isso, eu acho que é falar exatamente o que, já que a gente está conectando os assuntos, sobre essa questão da veneração dos santos, porque o Concílio de Trento também respondeu a isso. Não da forma como a discussão se encontra hoje, porque para um neopentecostal é uma negação total, é uma negação total do culto de dulia, que é a veneração que se faz a um santo. No caso de Nossa Senhora é um culto de hiperdulia, e que pentecostais e neopentecostais têm sérias dificuldades de entender, porque não compreendem o que é a comunhão da igreja. No fim, e essa é uma questão que um dia eu estava conversando com um amigo que é adventista, e esse amigo adventista, claro, ele acredita na dormição dos mortos, ele é um aniquilacionista, a tese da aniquilação. Depois da morte, a alma é aniquilada, ou seja, o homem não tem alma. A alma morre junto com o corpo. No dia do juízo final, o corpo é recriado junto com a alma, ou seja, não acredito em ressurreição, acredito em recriação. No fim das contas, a intercessão dos santos, para alguns neopentecostais, diz respeito a isso, a dormição dos mortos. Porque, veja bem, existe intercessão, existe pedido de oração entre vivos. Isso acontece em todas as igrejas protestantes. Eles rezam uns pelos outros. Isso acontece na igreja católica num grau ainda maior. Essa intercessão se espraia não só pela igreja militante, mas também pela igreja triunfante que está no céu, já que Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. Então, vendo por essa perspectiva, a morte não existe. E a igreja padecente que está no purgatório. Isso, inclusive, é uma doutrina bíblica que está no Apocalipse, quando lá São João da ilha de Patmos vê o altar de Deus, os santos recolhendo com seus turíbulos a fumaça do altar, do incenso que vem do altar. Aquilo é uma bela imagem da intercessão dos santos dentro da doutrina católica. E quem lê o Apocalipse, isso é uma coisa pouco conhecida pelas pessoas, mas o Apocalipse tem 4 graus de leitura. Um é o grau imediato, escrito para aquela época, sobre os eventos que iriam acontecer, a queda do Império Romano, a destruição de Jerusalém. O segundo grau de leitura do Apocalipse, o significado da vitória de Cristo sobre os perseguidores do cristianismo. O terceiro grau dessa leitura, os eventos que hão de vir, já que o Apocalipse é um tipo, e a Bíblia é cheia de tipos e antitipos. A Bíblia, os livros bíblicos dialogam entre si.
O Apocalipse é a figura dessa vitória final da igreja e da segunda vinda de Cristo, que se dará na história. E o mais importante, também o mais belo, que é o 4º grau de leitura, o Apocalipse é a transliteração simbólica de uma missa. A descrição do Apocalipse. Não entende o Apocalipse quem não sabe o que é a missa. Mais uma pergunta. Você falou a questão da contra-reforma. Aí, associei você de direito, é tipo assim. Como você falou que a gente estava tendo uma confusão, então a igreja se viu necessário fazer um concílio. Então, o Papa Pio V, você entende o Papa Pio V, né? Pronto. A bula. Tem o Papa também, mas coisa. A bula do Papa Primo Tempore foi exatamente para rebater isso. Eu digo, eu não sei se tem muito a ver, mas isso Tem, perfeitamente. O assunto principal da bula, Pós Prima, é por causa da confusão litúrgica que se espalhou. Nessa época, existiam uns 15 ritos diferentes. E desde já é importante fazer uma distinção entre rito, missa e liturgia. As três coisas são diferentes. A gente chama um de outro popularmente, para não ficar sendo chato, né? Porque às vezes mas você falou missa, não é missa, está falando de liturgia. Não ficar pegando no pé dos outros, mas as três coisas são diferentes. A liturgia é o conjunto de rubricas para a celebração do rito. O rito são todos os atos que cercam a missa. E a missa o que é? É o sacrifício, é a consagração. Tá? Então essa é a distinção. Existia na época uns 15 ritos diferentes, com 15 liturgias diferentes. Ritos muito antigos, ritos medievais. O rito galicano, na França, o rito bracarense, em Portugal, o rito moçárabe, na Espanha, inclusive tinha influência da presença árabe na região, árabes que se converteram ao cristianismo. Inclusive o bracarense ele se mantém até hoje. Mantém até hoje. Belíssimo. Belíssimo. O rito dominicano, que era exclusivo da ordem dominicana, que é bem simples, é um rito feito para a vida religiosa mesmo, um rito bem simples e breve. E o rito cartusiano também, da ordem cartucha. E outros mais, certo? Como a reforma protestante havia se espalhado pela Europa, e Lutero tinha suas próprias ideias a respeito, Lutero e outros reformadores, e os seus capitães tinham suas próprias ideias a respeito da missa, muitas dessas missas locais começaram a ser influenciadas pela liturgia protestante. Então, qual era a intenção da igreja ao criar um rito próprio? Era exatamente normatizar e oficializar um só rito padrão para evitar essa confusão, para evitar essa mescla de liturgias de origem reformada protestante com a liturgia católica, porque era o que estava acontecendo. Até então a igreja agia com extrema benevolência em relação a isso. Ritos que eram locais eram tidos como válidos, legítimos, e nessa bula o que foi definido foi o seguinte: é assim que nasce o rito tridentino, que vem do Concílio de Trento. Trento Tridentino. O rito romano oficial passa a ser aquele, e serão preservados os ritos que tenham mais de 200 anos de idade. Rito bracarense, por exemplo, era um dos tais. Continuou existindo por quê? Porque tinha mais de 200 anos. Rito moçárabe também. O rito dominicano também. Desapareceram só os ritos que tinham menos de 200 anos, como o rito neogalicano, que já tinha influências de Calvino, então a igreja extinguiu. É para você ver como a confusão estava instalada. Alguns padres chegavam a ensinar no meio da missa, em alguns desses ritos, já que a forma como a liturgia era feita, não ajudava o padre, porque é muito fácil você ter, numa situação de normalidade, a doutrina católica. Agora, quando essa doutrina está sob ameaça, você vai precisar de marcos, de muletas, de guias. Então o rito tridentino foi feito para servir de uma muleta para que os padres não tivessem como colocar suas próprias interpretações pessoais, aqueles que estavam infectados por teologia protestante, dentro da liturgia. Foi exatamente o que o padre disse na missa tridentina, que foi umas 2 semanas atrás. Ele falou que o rito tridentino ele não dá espaço para a criatividade do padre. Não dá espaço, graças a Deus. Porque padre é Graças a Deus. Porque eu acho que já estamos todos fartos de padres criativos, né? Dançando aquela da Índia, na internet, né? Dança indiana, E veja bem, as origens do rito tridentino, os críticos do rito tridentino dizem que o rito tridentino, em sua maior parte, veio do rito galicano, do rito francês. Isso é verdade. Mas o rito galicano, por sua vez, para quem vai estudar a história do rito romano,
Esse rito remonta ao Papa São Damaso, do século IV da Igreja. Então vejam só que tesouro nós temos nas mãos. É importante redescobrir o rito tridentino. Não que o rito novo não tenha seu valor, ele tem, mas quando bem celebrado. Então a bula foi uma resposta para o que estava acontecendo na época. Uma resposta para o que estava acontecendo. O concílio inteiro foi uma resposta. Por exemplo, foram criados seminários. Não existiam, Sim, é verdade, os sinais estão não existiam seminários antes do Concílio de Trento. A formação dos padres era delegada a padres mais velhos. Então, olha só a possibilidade que tinha aí de haver um desvio na formação dos sacerdotes. A igreja criou os seminários exatamente para coibir a possibilidade desses desvios de formação. A igreja, por exemplo, também moralizou. Aquilo que Lutero enxergava como corrupção generalizada dos costumes do clero, o Concílio Tridentino colocou a cabo, trouxe aquilo para dentro da igreja, reformou a vida religiosa, acabou com a venda de indulgências que acontecia em poucos locais, reformou a moralidade do clero, reformou a vida das ordens religiosas também. Então tudo aquilo que Lutero pretendia fazer e não fez, o Concílio de Trento fez, e fez da forma correta, sem romper a unidade da igreja. Mas o primeiro catecismo escrito também vem dessa época, do Concílio de Trento. Sim. Antes também não havia catecismo. A formação era dada verbalmente, os fiéis. pelo ouvido, né? A formação vem pelo ouvido. Então, Assim, ó, porque nós sabemos que nós temos a Bíblia, sim, né? Porém, só podemos ler com assistência do magistério. Então, em que momento, historicamente, assim, os protestantes começaram a ter acesso mesmo à Bíblia? Se não era uma coisa tão pública, em que momento eles começaram a já poder ler na sua casa, já ter sua própria interpretação? isso lembra as acusações de Lutero de que a igreja prendia a Bíblia para si, que os fiéis, isso não é verdade, a Bíblia já tinha sido traduzida para os vernáculos antes de Lutero. Agora, aí vem, o aporte que transformou a Bíblia em um bem mais acessível foi a invenção da imprensa. Ficou muito mais fácil, é claro. Antes uma Bíblia levava um ano, mais ou menos, para você conseguir transcrever uma Bíblia. As Bíblias medievais, se você visita os museus europeus, você vai ver alguns exemplares. Era um bem tão rico aquilo, que levava um ano para ser feito, que as capas tinham até a pedra preciosa. Então aquilo ali é valor inestimável. É por isso que essas Bíblias eram amarradas com correntes no mosteiro, porque acontecia muito roubo de Bíblia, né, pessoal? Não pela palavra em si, mas pela capa, que era cheia de pedras preciosas. Então, essa tese de Lutero, da sola escritura, a famosa sola escritura, sola graça, vem da ideia de que ele tinha de que a Igreja Católica havia inventado, de que a Igreja Católica não era a sucessora legítima das promessas de Cristo e que a Bíblia é o único marco regulador do cristianismo. A única fonte de orientação para Lutero era a Bíblia. Nós, católicos, temos 3 fontes de orientação. Alguém? Magistério, ouviu? Boa. A tradição e a Bíblia. Nós não estamos diminuindo o papel da Bíblia. Nós estamos colocando a Sagrada Escritura no seu devido lugar. E é no Concílio de Trento também que a Suma Teológica de São Tomás de Aquino é colocada pelo Papa São Pio V ao lado da Bíblia. Pelo fato de São Tomás ter sido o teólogo católico que melhor expressou com a linguagem mais precisa e mais perfeita a teologia católica. Então, a teologia oficial do Concílio de Trento era atomista. Mas isso não quer dizer que o tomismo tenha continuado forte dentro da Igreja Católica. A redescoberta do tomismo vem com a encíclica Eterni Patris, do Papa Leão XIII, do século XIX. São Tomás foi esquecido por um longo período, sendo estudado só pela ordem dominicana e pela ordem jesuíta. Aproveitando que falou da Bíblia, é engraçado como ateu e protestante, Mas, ó, alguns protestantes... Por favor, pode fazer as perguntas como se você ainda pensasse como protestante, tá? É isso que eu mas é isso que eu estou fazendo. Para oferecer o contraponto. É isso que eu estou fazendo, entendeu? Ó, é engraçado o quanto o protestante ele decora a Bíblia, assim como o ateu. É muito próximo.
Eu converso, eu tenho amigos ateus e tenho amigos assim, né? Colegas que eu chamo. Colegas ateus e colegas protestantes. Aqui, como eu tenho colegas também. E assim, eles se parecem demais. A relação que eles têm com a Bíblia é essa mesmo. Por exemplo, Decorar, às vezes, nem compreende. A igreja vem estudando a Bíblia há 2000 anos. Aparece o pastor da igreja da esquina achando que leu e entendeu. eu tava... que Deus pode criar uma pedra que ele não pode levantar, então ele não entendeu. Isso é um jogo de palavras. Isso não diz absolutamente nada. Primeiro porque se Deus fosse capaz de criar uma pedra que ele não é capaz de levantar, ele não seria Deus. Ele estaria criando outro Deus. E se ele está criando outro Deus, ele não é Deus. Então, é um jogo de palavras. É como perguntar quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha. Respondendo dos dois. O pessoal pergunta, quem criou Deus? Eu falo, Deus. Então, quem criou Deus é Deus, criou Deus. São questões pueris. Mas por isso que eu falei, tipo assim, não pense que eu sou herética, eu falei não, Deus por favor, eu falei a questão de Deus ser atemporal, foi uma frase que eu ouvi de um Claro, padre que me ensinou entendo. filosofia e ele falou Eu isso, entendo, Deus é tudo bem. atemporal. Eu entendo, tudo bem. Assim. Mas é muito comum, às vezes escapa. Às vezes escapa. Imprecisão de linguagem. Escapa, às vezes. Por exemplo, eu estava conversando. Na época eu sou herética. Não estamos procurando hereges. Não precisamos, eles aparecem. Só Diga assim, essa parte tem lá em casa, né? Que é metade católica, metade da Igreja Universal. Lá em casa mesmo. Mas aí o seu papel como católico é ajudá-los. Não, com certeza. Não é perseguir, não é... Não, a gente conversa bastante. Eu não sou um assíduo leitor da Bíblia, na verdade eu nem leio, né? Vim aqui com o meu filho Lucas compartilhar aqui da troca de conhecimento aqui, né? Por isso que eu faço uma pergunta bem simples, falando essa questão que vocês falaram aqui, só para que, quando eu ouvir assim, se me for feita essa pergunta, eu acho que eu ignorante, fazer a pergunta que você tem da coisa, mas sempre tem sempre o mais ignorante que a gente, né? Essa questão que o Lucas falou, e quem foi que criou Deus? Essas perguntas assim, sem sentido. Qual seria assim, a resposta mais educada, assim, para... Sempre educada, mas dentro de uma coerência, né? Assim, a resposta mais educada. Vai estudar. A resposta é mais educada. Leia Aristóteles, leia São Tomás. A resposta mais educada é leia Aristóteles, leia São Tomás. Se fosse eu pedia para toda noite ele se ajoelhar e pedir a Deus a explicação disso. Tem isso também pode ser dado. Olha só. É um caminho possível, né? Pode ser também. Assim, mas quem criou Deus? Aproveitando para responder a pergunta. Essa pergunta já traz na própria formulação dela a ideia de que Deus foi criado. Se Deus foi criado, ele não pode ser Deus. Porque Deus é o ser necessário. Quando a gente estuda a filosofia antiga grega, em Aristóteles, por exemplo, existem as 5 vias da demonstração da existência de Deus, que já estão presentes em Aristóteles e que São Tomás refinou e transformou isso em vias demonstrativas racionais da existência de Deus. Não vou tratar delas aqui porque isso iria esticar bastante a discussão e não é o objetivo nosso aqui falar disso. Mas essa própria pergunta, quem criou Deus, já traz embutida a negação dela. Porque se Deus foi criado, ele não pode ser Deus. Você está falando de outra coisa, não de Deus. Deus é o ser necessário sem o qual nada existe. Por uma questão de causas e efeitos. Tudo que existe deriva de algo. Se você retroage no tempo até chegar na última causa possível, você chega necessariamente a uma causa não causada, uma causa não criada. Essa causa não causada nós chamamos de Deus. Até uma frase dita por um desses grandes filósofos, né, que fala: o causador das causas não causadas tem piedade. Sócrates. Né? E anteciparam. E muito, Platão foi muito além e antecipou em muitas coisas o cristianismo. Chegou, por exemplo, a se aproximar de uma ideia de trindade, um pagão. Para você ver como o espírito sopra. Fico doido pensando no conceito de trindade como cristão e um pagão está funcionando fazer isso. Pagão. Mas veja bem, era muito mais fácil para os apóstolos converter pagãos do que converter um homem moderno. Porque o homem contemporâneo já tem
Até pelo tipo de educação que a gente recebe na escola, a formação excessivamente baseada no cartesianismo, tantos escotomas, tantas feridas intelectuais, que algumas coisas se tornam quase que incompreensíveis. Então é necessário estudar muito para que você possa compreender, se esse for o teu caminho. Algumas pessoas gostam de estudar, isso não é obrigatório, ninguém é obrigado a se interessar por filosofia, por teologia. A velhinha de Quermesse lá do interior, não sabe de nada, não sabe ler, mas reza seu terço, vai à missa, está muito mais próximo da religião do que um católico letrado e lê São Tomás todo dia e não vai à missa. Então, isso era algum momento, eu acho que é esse momento. Apesar, eu não sei de nada, porque eu sou o leigo dos leigos. Disso todos nós somos. É assim, vejo que vocês estudam muito, que sabem muito, que eu acho o dom de vocês. O meu já é o outro dom, que é o dom de amar. Que bom. Entendeu? Que é o dom de agir, de estar próximo, o agir de vocês é o ensinar. E é muito bom eu estar aprendendo aqui com vocês. Tua vocação é ativa, mano. A nossa é contemplativa, a tua é ativa. É isso daí que ele falou. As próprias ordens religiosas refletem essa divisão. Algumas ordens, como por exemplo os franciscanos, embora estudassem também, eram mais voltados para a formação de homens de ação, homens públicos. Tanto que os conventos franciscanos, a história deles, normalmente eles surgiam perto das cidades, porque as cidades eram lugar de pregação. Diferente do convento do mosteiro beneditino, que era colocado no alto como montanha, para a vida contemplativa, afastado da cidade, longe. Entregue à contemplação é um estudo totalmente, orar e trabalhar, mas dentro dos limites do mosteiro. Os franciscanos eram mais urbanos, né? Estavam voltados para a pregação. Mas eu vejo assim que hoje, na nossa sociedade, em si a gente deve buscar, na nossa igreja, na nossa religião, a gente deve buscar o equilíbrio. Entendeu? Porque se a gente vai muito para a razão, a gente esquece a fé, o amor. Se a gente vai muito para a fé e para o amor, a gente esquece a razão. É verdade. Mas esse problema é um problema também criado, em parte, pelo tipo de mentalidade protestante, essa oposição que está tão presente na teologia luterana entre fé e razão. Lutero dizia que a razão era a concubina do diabo. A concubina, para Lutero, a razão era amante do diabo. Eu assisti ontem o Padre Pio, o filme do Padre Pio, e tem a parte lá que vem o padre lá falar com ele para acusar ele, dizendo que ele estava forjando, né, as chagas, os estigmas lá dele. E assim, na hora que o cara chega, que quer falar com ele, mas tu já veio aqui com a cabeça já formada aqui. Tu já veio o quê? Você quer ser o sábio. O saber é acima de tudo na tua mente. Ou seja, você quer buscar explicação para isso. Pensando como Padre Pio, é melhor ficar calado e deixar de falar. Ou seja, a gente não pode exagerar. Também a pergunta de três é porque era mais fácil o filósofo antigo, que não sabia de nada, assim, não conhecia a fé, chegar a esse conceito de Deus do que os modernos, né? Aí uma vez eu vi essa questão. Também porque a filosofia, antigamente, ela era muito voltada à busca da verdade. E quem é a verdade em si? É Deus. Então eles chegavam muito justamente por esse interesse de alcançar a verdade. Hoje em dia não. A filosofia só é usada como um meio de ideologia. Uma ideia que defender bandeiras, causas. E, como eu ia dizendo, essa postura anti-intelectualista também tem que ser evitada. Porque a existência de Deus não é uma evidência. Isso quer dizer o quê? Nós não podemos ver os nossos sentidos, nós não podemos palpar, nós não podemos tocar Deus fisicamente. Mas Deus pode ser conhecido através da razão. Claro que essa razão tem limite, a razão esbarra nos mistérios. Aquilo que é próprio da revelação, veja bem, os filósofos gregos conseguiram, com o uso da razão natural, chegar até antecipar a Santíssima Trindade. Mas não havia ainda o elemento da revelação. Faltava a vinda de Cristo para que aquilo fosse levado à perfeição. Então, é preciso também tomar cuidado com posturas anti-intelectualistas, não estou dizendo que é o seu caso, mas o que você falou me lembrou isso que algumas pessoas defendem, de que não é necessário estudar, de que podemos todos viver da fé e do amor, porque Lutero acreditava nisso também.
chamava ele a razão de prostituta do diabo. A razão é que perde o homem do verdadeiro caminho da fé. Então, isso não é a antropologia católica, não é a forma católica de ver o homem. Nós, dentro da antropologia teológica católica, somos um composto de corpo e alma. Nós não somos puro espírito como os anjos. São completamente intelectuais. Todo anjo é um intelectual, porque o intelecto, ele é uma inteligência. Então nós temos um corpo. Logo, se nós temos um corpo, existem limitações no uso da nossa razão. Nós não somos uma inteligência pura como os anjos são. Então, é claro que, e essa é a definição que São Tomás, nessa discussão de São Tomás com Luís, eles não foram contemporâneos, certo? Luís de Molina nasceu 3 séculos depois de São Tomás. Quando o molinismo surge, São Tomás já estava no céu há mais de 3 séculos. Então, é uma discussão fora, não eram contemporâneos. Mas Luís de Molina dizia que a fé e a razão são como as 2 asas de uma ave que impulsionam o homem. Então, o homem precisa da fé, o homem precisa da razão. As duas são harmônicas entre si, as duas devem funcionar harmonicamente, e essa é a postura católica, a única aceitável. Nem fé, nem só fé, como dizia Lutero, não está justificado apenas pela fé, nunca pelas obras, porque as obras são frutos da razão. Então, a razão tem um papel até também dentro da economia de salvação divina. Logo, a razão tem o seu lugar. E é por isso que é falso dizer que a igreja foi inimiga da ciência. Pelo contrário. A cultura clássica, a cultura da filosofia grega, foi preservada nos mosteiros medievais, entre aqueles monges copistas que laboravam sem parar, copiando os clássicos gregos, traduzindo para o latim. Então, veja que a igreja... São vários os dons possíveis, né? Os franciscanos pregavam nas cidades, assim como os dominicanos também. Os dominicanos se dedicavam mais aos estudos. As ordens tinham inclinações diversas, assim como também são diferentes as inclinações entre os homens. Uns nascem com inclinação maior para os estudos, outros nascem com inclinação maior para homem de ação. Eu tenho um amigo, por exemplo, que é um dos líderes aqui do Provida, em Fortaleza, e ele é um homem de ação, nasceu para isso, é um homem público. Já até andam sondando a possibilidade dele se candidatar por algum partido menor para termos pelo menos um representante católico aqui em Fortaleza. É um homem de ação. Existem outras pessoas que não são tão próximas assim da ação, mas são mais próximas da contemplação. E isso não é problema. Lutero via problemas nisso, porque ele não conseguia articular as duas coisas. Mas a igreja sempre entendeu isso da melhor forma possível. Só última pergunta. É uma pergunta que tem que ser rapidinho, né? Porque o nosso tempo já estourou, né? 7:10, né? Última pergunta para o vídeo. Porque os 3 próximos sábados já tem informação marcada. No caso, a razão no caso é o que nos diferencia dos animais. Perfeitamente. Na escala do ser, a razão é que nos diferencia dos animais, claro. Então, dentro da antropologia católica, o homem é dotado de razão. E essa razão, inclusive, é instrumento necessário para as obras e para o conhecimento de Deus. Então, a postura da igreja nunca foi anti-intelectualista. Não. Tá? Tem seu lugar. Fica só o último alerta. Foi Coríntios 12, foi que ele estava falando sobre os dons? Sim, 12. Pronto. Coríntios 12 mostra muito isso. A gente tem que tomar cuidado para ele não se separar por causa dos dons. Porque às vezes uma comunidade vê a outra e esquece da outra. Tipo assim, o meu tá certo, eu não vou nem querer saber dele. E existe um sentimento que une a fé e a razão. Sim. É o amor. Sim. Entendeu? Então, a principal força que vai nos unir é o amor. É o centro do pássaro, é onde está o coração. Então, já que nós já estouramos o tempo, eu encerro por aqui. Obrigado pelo convite, pela atenção, pela paciência, inclusive. Obrigado.